No meu último vídeo eu falei do mito do conhecimento, ou seja, desse endeusamento que as pessoas fazem do conhecimento e dos intelectuais, sejam cientistas, filósofos, teólogos, literatos, né? Então o conhecimento, ele, a partir de um determinado instante, o conhecimento humano, ele quis tutelar a vida humana, o jeito natural das pessoas viverem. Desde longa data, o conhecimento dita regras para as pessoas acerca do que deve ser feito e do que não deve ser feito. E pior, um conhecimento artificial humano, cunhado por homens que querem dizer para os outros homens o que se deve fazer, como se deve viver, o que é certo e o que é errado. Mas o ser humano, ele precisa despertar espiritualmente e viver em harmonia com as leis cósmicas, com as leis espirituais, com a vontade de Deus. A maior parte do conhecimento humano está numa contradição com as leis espirituais, com a vontade do Criador. O conhecimento contraria as leis cósmicas, em sua maior parte, porque foi sendo construído por seres humanos sem vida interior, sem espiritualidade, mas apenas com intelecto, com razão, com mente, com raciocínio, com cálculos mentais, com interesses. Como eu já disse, a intelectualidade, o conhecimento, é o ganha-pão de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem disso, defendendo determinadas ideias, determinados pensamentos, e isso assume o status de uma verdade absoluta, transviando a humanidade do seu caminho natural, do seu destino. Então surge a pergunta: o pensamento, ou melhor, o conhecimento, atrapalha? O conhecimento atrapalha as pessoas, atrapalha a humanidade, atrapalha a sociedade humana? Não. O problema em si não é o conhecimento, que é um produto da própria ação humana. O problema é a vaidade intelectual, a vaidade mental. O problema é essa mente vaidosa. Quando ela assume a preponderância, quando ela assume o domínio no ser humano, ela estrangula tudo. A mente é a forma de percepção terrena, e se o ser humano fica apenas na mente, negligenciando a sua intuição, o conhecimento se torna restrito, limitado, aprisionador. Então, o problema está nisso, quando o conhecimento é cunhado única e exclusivamente pela mente humana, ou em demasia pela mente humana, conforme podemos observar nos dias atuais. Então o conhecimento se torna uma prisão, e nesse sentido ele atrapalha, porque acorrenta o ser humano à dimensão terrena, à percepção terrena, não lhe permitindo transcender as faculdades mentais, que são limitadas, são reduzidas, uma vez que a mente é apenas um instrumento que precisa ser usado pelo espírito. O problema é quando a mente de instrumento passa a ser a coordenadora, a orientadora, a gestora do conhecimento. Daí surgem os distúrbios, a desarmonia, o desequilíbrio. Tudo acaba sendo voltado para a matéria grosseira mais densa, porque a mente é um instrumento aqui na matéria grosseira mais densa. E se não existe um espírito para além da mente humana, utilizando-a como um instrumento a serviço do eu espiritual, em conexão com planos mais elevados, quando não existe essa conexão e a mente não atua como um instrumento, surge uma verdadeira aberração intelectual.
como podemos observar nos dias atuais. Então, o conhecimento construído dessa forma atrapalha, porque impede o desenvolvimento espiritual. E sendo que pessoas, grupos e instituições estão por trás desse conhecimento, objetivando dominar seus semelhantes, porque conhecimento é influência, conhecimento é domínio, conhecimento é poder, como dizem, quem detém o conhecimento detém também o poder, e quem detém um conhecimento errado, subjugando pessoas a esse conhecimento errado, fará um uso errado do poder. Fará um uso errado do poder. E nessa era de vaidade intelectual, onde as trevas dominam o ser humano através da sua mente, o que ocorre é justamente um afastamento da luz. A humanidade vem sendo afastada cada vez mais da luz por intelectuais que, na verdade, são servos das trevas. As energias trevosas estão aí utilizando intelectuais como marionetes para conduzir a humanidade de forma errada. Cristo já advertiu para isso em seu tempo, ao falar dos guias de cegos, os guias cegos que guiavam outros cegos, fazendo com que todos caíssem no buraco. E o próprio Cristo não foi um intelectual. Jesus não era um intelectual, Jesus não era um filósofo, Jesus não era um cientista, Jesus não era um pensador, conforme entendem os seres humanos esse ofício de pensador. Jesus era uma pessoa desperta, o Espírito de Jesus estava acordado e conectado à luz de Deus, porque Jesus era uma centelha do próprio Criador. E Jesus não alcançou a sua sabedoria através de estudos, através da filosofia, através de conhecimentos humanos. Jesus não alcançou a sua sabedoria através disso. A sua sabedoria vinha do alto. A sua sabedoria era uma irradiação do próprio Deus através de Jesus, que estava sintonizado na ordem divina, irradiando para as pessoas o seu saber. Então, o que aconteceu depois? Os seres humanos se apropriaram desse saber espiritual de Jesus para dominarem outros seres humanos. Assim surgiram as religiões, as escolas de pensamentos, as filosofias, Quer dizer, a filosofia já existia antes de Jesus, mas foi sendo cada vez mais direcionada para becos sem saída. Depois, mais tarde, a ciência. E assim a humanidade se tornou refém do conhecimento que foi sendo formado e construído pelos seres humanos. Hoje, a humanidade sofre desse mal chamado conhecimento. Existe uma idolatria em torno dele, mas é um mal, é uma restrição, é uma bitolação, é produto apenas da mente humana, é uma cristalização que impede as pessoas de enxergarem além, de se conectarem a planos mais elevados. Então, o ser humano precisa se libertar de todas as formas de vaidade intelectual e apenas ser. Precisa viver intuitivamente para que possa receber. Quem está com o seu espírito desperto recebe do alto e passa isso adiante para os seus semelhantes, objetivando despertá-los, para que eles também possam receber do alto e despertar outras pessoas, fazendo com que surja uma corrente de fé viva, que faz com que as pessoas realmente possam estar conscientes nessa vida, vivendo de forma plena, fazendo o que é certo na perspectiva espiritual e não do conhecimento humano cunhado pelos próprios homens para
influenciarem, para dominarem e subjugarem os seus semelhantes. Então, o conhecimento formado e construído apenas pela mente humana se tornou um mal, é uma maldição nos dias atuais. Torna as pessoas restritas, torna as pessoas bitoladas, presas a conhecimentos errados. E a humanidade não precisa de todo esse conhecimento, ela precisa se libertar disso para despertar espiritualmente, para que o espírito possa recuperar a sua força, o seu ânimo e fazer a sua parte, se conectando a esferas mais elevadas. Se todas as pessoas despertassem de dentro para fora, todo esse conhecimento desmoronaria. Todo esse conhecimento desmoronaria. E então surgiria o verdadeiro conhecimento, resultante da ação do espírito que se manifesta intuitivamente e utiliza a mente como instrumento. Então eu não estou recriminando o conhecimento. Quem sou eu para isso? Mas esse conhecimento terreno que foi sendo construído para dominar os seres humanos, para mantê-los no cabresto. O que são as escolas de pensamentos? O que são as religiões? O que são as ideologias políticas? O que é a ciência em sua maior parte? O que é a filosofia em sua maior parte? Tudo isso é um construto dos seres humanos. Tudo isso é vaidade da mente humana para ostentar algo diante dos demais e influenciá-los e tirar proveito deles através de uma forma de domínio que se estabelece e vai se perpetuando ao longo dos tempos, porque os seres humanos passaram a idolatrar o conhecimento. E esse conhecimento idolatrado, ele atrapalha a livre movimentação do espírito. O despertar atrapalha o ser de ser. Uma mente cheia de conhecimentos não significa um ser humano desperto. Uma mente cheia de conhecimentos não significa um ser humano desperto, porque o estado de estar desperto não está na mente, não está aqui no cabeção, mas sim no espírito, que se manifesta intuitivamente, de forma singela, simples, mas objetiva e direta, apontando para alguma direção. Então é esse conhecimento espiritual que as pessoas precisam buscar. E este não vem através da mente. Ele vem através do espírito e apenas por fim se externaliza em palavras por meio da mente, se ela cumpre o seu papel como um instrumento. Então, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento espiritual, ele não atrapalha, ele liberta, porque está em harmonia com as leis espirituais, leva as leis espirituais em consideração. Diferente da maior parte do conhecimento dos dias atuais, que está na contramão das leis espirituais, que atua contra as leis espirituais, que nega as leis espirituais. Então a humanidade vem sendo guiada por cegos filósofos, cegos cientistas, cegos teólogos, cegos ideológicos, cegos ideólogos, cegos políticos, cegos dogmáticos, cegos depravados, libertinos e decadentes. Por todos os lados vemos cegos guiando cegos. E esse conhecimento construído por cegos atrapalha, torna a humanidade cega, a impede de enxergar a verdade, que é muito simples. A verdade é muito simples. A verdade não tem nada a ver com toda essa complexidade mental que não passa de uma imensa confusão. O conhecimento humano, em sua maior parte, não passa de uma imensa confusão, desde longa data. E os seres humanos, ostentando essa confusão para alimentarem a sua vaidade,
tornam tudo cada vez pior. E assim a humanidade se afasta cada vez mais da luz, porque soterra o seu coração, porque esse excesso de mente soterra o coração. E essa mente que quer ostentar acaba realmente estragando tudo, estragando o ser humano. E por trás disso, como eu já disse, estão as trevas. Está o anel trevoso que foi sendo configurado pela humanidade ao longo dos séculos e milênios. Hoje existe uma crosta em volta da Terra, uma crosta muito grossa de energias telúricas e trevosas que agem sobre a mente humana e a sensualidade humana, a falsa sensibilidade, os falsos sentimentos, as falsas emoções, sendo que tudo isso é governado pela própria mente, porque a mente agindo sobre a sensibilidade corporal gera uma falsa sensibilidade, falsas emoções. E por trás disso tudo estão as trevas, desviando a humanidade da luz, inclusive através do conhecimento, endeusando esse conhecimento terreno que está muito longe da sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual, ela brota de dentro para fora, não requer estudos extenuantes, ideias complexas. A sabedoria espiritual requer apenas vivências e um estado de vigília interior. É como disse Cristo, é preciso orar e vigiar. Quem passa a sua vida vigiando vai captando a sabedoria espiritual e vai se preenchendo com ela e consegue assim enxergar o seu caminho e também pode ajudar outras pessoas a despertarem para que elas encontrem o seu caminho. E o conhecimento espiritual que está em harmonia com as leis espirituais, permite o despertar. E uma vez que as pessoas despertam, elas são elas mesmas, enxergam e trilham o seu destino de forma correta, sem se enlearem nas redes dos falsos conhecimentos. Redes essas que estão estendidas à beira do caminho, capturando os desatentos que se deixam seduzir pelas aparências de um conhecimento terreno pautado na ostentação, na vaidade, na superficialidade. Então, procuremos o conhecimento espiritual, o saber espiritual, e não esse conhecimento terreno que apenas limita, bitola e aprisiona as pessoas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!